Olá, irmãos, capítulo 10 de Romanos, carta do apóstolo Paulo à igreja que está em Roma. E nesse texto aqui nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a justiça que o povo judeu buscava. O povo judeu queria alcançar o reino de Deus através de seus méritos, através do cumprimento da lei, pelo fato de realizarem os mandamentos. Eles queriam entrar no reino de Deus assim, ou eles queriam alcançar o reino de Deus assim. Esse texto ele começa falando a respeito do desejo do coração de Paulo. Paulo gostaria muito que aquele povo conhecesse genuinamente o Evangelho. E olha que ele no passado ele foi um judeu muito religioso, muito zeloso, muito fervoroso, que seguia à risca os mandamentos, só que agora ele conheceu o Evangelho de Jesus. Ele teve um encontro com Jesus, e aí ele olha para trás, tudo aquilo que ele tinha, ele vai entender que tudo aquilo vai chegar no Evangelho. Ele vai falar aqui do versículo 3, a partir do verso 3, né, que os judeus queriam conhecer a justiça de Deus, procurando estabelecer sua própria justiça. É o que eu falei a respeito do cumprimento da lei, cumprir as ordenanças. Eles queriam, ou eles achavam, eles acreditavam que seria assim. Mas jamais o reino de Deus pode ser alcançado por nenhum esforço humano. Nós não podemos, nós não conseguimos. Lembra sempre disso. Nós não conseguimos cumprir a lei. O único que conseguiu cumprir a lei com perfeição foi Jesus. A gente não consegue isso. O padrão é muito alto. O alvo da lei é muito alto. Chegar a um padrão de moral e de santidade no nível que Deus exige por causa da santidade dele, é impossível pelo esforço humano. E aí Paulo vai falar aqui a respeito disso, no verso 4, ele vai dizer que o fim da lei é Cristo. Ele conhecia muito a lei de Moisés. Ele conhecia nos detalhes a lei de Moisés. Ele, por certo, ele foi um talmidim, ele foi criado aos pés de um grande mestre do judaísmo, que foi Gamaliel. Então, ninguém melhor do que Paulo para poder dizer aqui, olha, a lei, ela tem o seu fim em Cristo. O que ele está querendo dizer aqui é que a finalidade da lei é chegar a Cristo, é nos levar até Cristo. A lei, ela conclui-se em Cristo, né? Ela se completa na pessoa de Cristo. É como se um rio, né? É como um rio que desemboca no mar. A lei, então, é esse rio que ele vem serpenteando por entre as montanhas, os vales, até que ele chega no mar e desaparece. Assim também era a lei. A lei teve o seu valor e ela vem ao longo da história seguindo o seu rumo, mas aí ela chega em Jesus. Jesus é esse mar em que a lei chega, em que a lei alcança a sua finalidade maior. E o que Paulo está dizendo para eles aqui é que agora há uma nova constituição do reino de Deus. Não a constituição antiga, não aquela constituição velha, não a velha aliança, mas uma constituição nova, né? Há 22 anos atrás, há 32 anos atrás, nós tivemos a nossa Constituição do Brasil, em 1988, onde muitas leis foram reformuladas. É exatamente isso que Jesus faz. Como o homem não consegue cumprir a lei, Jesus vem e cumpre, e agora ele traz essa lei para dentro do coração. Antes o homem não podia matar. Agora, na lei nova, na Constituição nova, o homem ele não pode intentar no coração, na mente. Não precisa nem matar, mas se ele intentar violência, ira e raiva contra o seu irmão,
já é na nova lei considerado homicídio. O adultério, ele não acontece de fato na cama de um motel, não. O adultério acontece dentro do coração sem necessariamente o ato ter acontecido. Essa é a nova lei, essa é a nova Constituição que Jesus apresenta, e agora é uma Constituição que ele cumpre, é através dele, não através do esforço do homem, porque nós vamos ver isso, para trás nós vimos isso, que o homem falhou. A grande questão aqui da tristeza de Paulo é que os judeus não quiseram, eles não aceitaram. Foi assim no Antigo Testamento e foi assim com boa parte dos judeus no Novo Testamento, e é assim até hoje. Muitos judeus ainda estão esperando o Messias voltar, o libertador voltar, quando na verdade ele já voltou há 2000 anos atrás. A partir do verso 9, ele vai trazer uma questão prática. Paulo vai falar aqui sobre a prática da conversão, para se alcançar a salvação através de Jesus. Ele vai falar sobre 4 coisinhas aqui muito interessantes, 4 palavrinhas. Primeiro é confessar. O que é confessar? É reconhecer Jesus pela boca, pelos lábios, oralmente dizer, confessar. Não é da boca para fora, mas falar, confessar, reconhecer que Jesus agora é o dono da tua vida, reconhecer que agora Jesus é o dono da vida, da minha vida. Então, em primeiro lugar, a conversão ela acontece com a confissão, claro, o arrependimento e a confissão, E depois ele vai falar sobre crer, verso 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres, o que significa crer? Não é apenas acreditar. Crer é colocar a tua vida na mão de alguém. Qual é o maior bem que você tem? Qual é o tesouro que você tem? É a tua vida. E aí você pega aquele tesouro e coloca nas mãos de Jesus. Crer é você confiar de que Jesus é capaz de cuidar da tua vida, de que Ele, em sendo dono, Ele é capaz de te sustentar e de te levar ao reino dos céus através da sua vitória sobre a morte. A grande questão é essa. Aqueles que creem em Jesus, talvez você pergunte, pastor, como é que eu faço para saber se eu creio? Quando você o obedece nos detalhes da palavra do Senhor, nos momentos de dúvida, em que você tem medo de tomar algumas decisões, que são as decisões que Jesus espera que nós tomemos, naquele momento você age de acordo com a vontade do Senhor ou você age de acordo com a tua vontade? Aqueles que creem, confiam em Jesus, de olhos fechados, porque sabem que Jesus ele é poderoso. Crer em Jesus e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, de que Jesus foi levantado ali da sepultura, de que a morte não conseguiu retê-lo ali na sepultura. Nós não cremos no Jesus que ficou pendurado numa cruz. Nós cremos no Jesus vitorioso, no Jesus que venceu a morte. Paulo vai dizer que se a ressurreição de Cristo não tivesse acontecido, toda a nossa fé era vã. Jesus seria como qualquer outra pessoa, grande homem da história, grande líder religioso da história, que fez um belo trabalho, mas que agora então morreu e pronto, foi sepultado. Mas isso não acontece com o nosso Salvador. Ele é nosso Salvador e Ele é Senhor, porque nada consegue impedir a sua vontade, nem a morte conseguiu detê-lo. Então, crer, que é confiar a nossa vida ao Senhor, confessar, reconhecer a Jesus como dono da nossa vida, como nosso Salvador, como aquele que redime a nossa vida do pecado. Crer que significa entregar, confiar, entregar ao Senhor, nas mãos do Senhor, a minha vida, e crer que
Jesus ressuscitou. Jesus não está morto numa sepultura. E no fim, qual é a consequência disso? Creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Salvo de quê? Lembra que nós estamos aqui no ambiente de julgamento, nós estamos aqui no tribunal, salvos da condenação eterna, salvos da morte eterna, do afastamento de Deus, da punição que o juiz vai dar, vai outorgar àqueles que não se renderam a Jesus. Então, nós somos salvos através da nossa confissão, nós somos salvos através da nossa fé, que é crer de verdade, crer que Jesus está vivo, ressuscitou, e aí sim, nós então seremos salvos da punição que o juiz dará no dia do julgamento. E é interessante que aqui a gente está falando sobre a conversão. E é uma coisa que eu tenho falado muito aqui na igreja, a respeito disso. Isso me preocupa demais, porque a gente vê muita gente que se diz aceitar a Jesus ou entregar a vida a Jesus por milagres que Jesus pode fazer, por bênçãos que ele pode receber de Jesus, mas na verdade não é. A salvação ela vem de arrependimento, de confissão, de fé, de reconhecer quem nós somos, quão pecadores nós somos e de que Jesus morreu lá na cruz para nos salvar. Isso não tem nada a ver com se Jesus me curar, se Jesus me der, se Jesus me abençoar com bênçãos materiais. Então as igrejas estão cheias de gente que se dizem crentes, não cabe a nós julgar, mas as pessoas estão buscando isso porque os pastores estão oferecendo isso com o intuito de aumentar o seu rebanho, de aumentar inclusive o seu faturamento, pregam aquele evangelho adocicado, que as pessoas gostam de ouvir, o evangelho de autoajuda, aquilo que desce bem, mas não é. O evangelho de Jesus, primeiro, ele nos confronta. Ele fala do quão pecador nós somos, da nossa rebeldia. E aí ele nos coloca diante da cruz de Jesus. E aí nós precisamos dar uma resposta. Por mais dura que seja a palavra do Senhor, ele espera que nós respondamos ou sim, ou respondamos não. A grande questão é de que no dia do julgamento final, isso é muito preocupante, muita gente que estava lá no meio da congregação, no meio da igreja, vão ouvir o Senhor dizer: eu não te conheço. Isso é muito triste, isso é muito por culpa de muitos pastores que não estão pregando o evangelho da salvação como deve ser pregado. A partir do verso 12 ele vai falar sobre o judeu e o grego, não há mais acepção de pessoas. Deus agora, o povo escolhido de Deus agora são todos aqueles que estão em Cristo. Então o judeu e o grego são iguais. O judeu tinha dificuldade em se equiparar às outras pessoas. Não, eles estavam no outro patamar. Mas aqui o apóstolo Paulo vai dizer: não, nós somos todos iguais perante o Senhor. Do verso 13 ao verso 20, ele vai falar a respeito da pregação, de ouvir a pregação, de que a fé vem pelo ouvir, de que nós precisamos pregar. Esse evangelho ele é universal e precisa ser pregado de uma forma universal, de uma forma abrangente. É a pregação do bem que ele vai falar aqui. Como pois invocarão aquele em quem não creram? E ele continua falando sobre isso. No verso 16 ele vai dizer: mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Nem todos obedecem ao evangelho. Era um problema naquela época e é um problema hoje também. Nem todo mundo crê no evangelho, mas um dia isso vai fazer muita diferença. E ele conclui do versículo 18 ao versículo 21, que eles foram rebeldes. O povo foi um povo rebelde
E ele vai falar no versículo 21 de todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. A gente estuda no Antigo Testamento e a gente vai ver a longanimidade de Deus, o quão Deus foi paciente. Deus avisava o povo, Deus falava ao povo, Deus mandava profetas dizendo que eles estavam errados. E aí as coisas vão acontecendo, e o povo de Israel acaba sendo exilado, da sua terra. E no Novo Testamento também o povo endurecido, os religiosos com o coração profundamente endurecidos. E ele vai dizer: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde, um povo desobediente, que só anda de acordo com a tua vontade. Se você, querido, não anda de acordo com a vontade do Senhor, você é rebelde. Isso é rebeldia, e rebeldia é igual pecado de feitiçaria. Quando você ouvir a palavra do Senhor, ande de acordo com a palavra do Senhor. Quando Deus falar com você, obedeça ao Senhor. Não seja rebelde como o povo de Israel foi. E contradizente também, que vai no caminho contrário. Deus falava algo para eles, eles se rebelavam, eles não ouviam, e além disso eles iam para o caminho contrário. Então guarda essa palavra de um profundo ensinamento do Senhor no nosso coração. Nós vamos ver ainda no capítulo 11, como o povo de Israel sofreu as consequências da desobediência, da rebeldia do povo de Israel. Que essa palavra fale ao teu coração, que essa palavra seja viva no meu coração, que nós possamos ser achados como um povo que conhece ao Senhor, como o remanescente de Israel. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. E vamos ao capítulo 11, se Deus assim nos permitir. Até lá, fiquem com Deus.